Olá, graça e paz, tudo bem? Tô voltando para compartilhar com vocês, concluir parte lá do testemunho, porque eu tô dividindo por partes, porque a história é muito grande, minha gente. Então, esse aqui é o tempo da espera, a gravidez embrionária, carinhosamente que eu chamo de saquinho, né? Mas antes de contar a história de saquinho, vou deixar para vocês Isaías 30:11, que diz assim: Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar compaixão a vocês, pois o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos que nele esperam. Bem-aventurados todos que nele esperam. É nele. A minha esperança, a sua esperança está no Senhor. A sua esperança não está no médico. A sua esperança não está no advogado. A sua esperança não está no seu marido, não está no seu pai, não está na sua mãe. A sua esperança está no Senhor. E a Bíblia diz que é bem-aventurado. O que é uma pessoa bem-aventurada? Uma pessoa, ela é agraciada. Ela é cheia da benevolência do Senhor. Então espere nele, que ele vai fazer na sua vida aí. Eu não sei o que está acontecendo do outro lado da tela, mas eu sei que tem um Deus que ele ainda faz. Ele fez ontem, no passado. Ele fez nessa palavra, que é cheia de registro do que o nosso Deus fez. E ele faz nos dias de hoje. Eu sou a prova disso, prova viva disso, e venho compartilhar com vocês. Eu lembro que depois que eu tive Gustavo, passei por todo o processo, o tratamento da embolia foram 6 meses, tive a intercorrência, eu lembro que eu tive uma dor de cabeça insuportável, e no meio do tratamento da medicação que eu usava, eu não podia fazer o uso de uma outra medicação, porque poderia ter interação. Existem medicações que são assim. E aí aquela dor de cabeça horrorosa, e nós fomos pro hospital, pro médico, e quando chego lá, fizemos uma tomografia, e a médica falou assim: vamos fazer uma tomografia porque pode ser um derrame cerebral por conta da medicação que ela tá fazendo uso. E, olha, tem gente que é enviado. No meio do processo vai ter uns enviados. Faz parte do processo. Ela falou assim: a minha irmã morreu tomando esse remédio, xarelto. Um derrame cerebral. Imagina, você passa por uma situação, tá fazendo tratamento com essa medicação e a médica vem. E eu lembro que nesse período, nesse dia, eu fui fazer a tomografia da cabeça. Eu entrei e perguntei assim: vou fazer quantas tomografias? É uma só, né? E o rapaz falou assim: geralmente não repete. Tomei o contraste, a primeira imagem, mano, não saía nada. Não saiu nada. Aí ele falou assim: rapaz, você perguntou, mas você vai ter que fazer novamente, porque não saiu nada. E a gente precisa ver. Aí eu falei assim: eu sei o que aconteceu. Eu não pedi para Jesus entrar, mas Jesus agora ele vai entrar. Ele vai passar a mão aqui na minha cabeça e não vai ter nada em nome de Jesus. Porque se tiver alguma coisa aí, Jesus está tirando. E para a glória de Deus, bateu de novo, né? Lá a tomografia. E não tinha nada. Para a glória de Deus. Foi só uma dor de cabeça para querer perturbar o juízo mesmo. E a médica foi contar no meio do processo, me manter mais firme ainda em Deus e continuar crendo que ia dar tudo certo. E glória a Deus, deu tudo certo até o final do tratamento. Terminei meu tratamento pela glória de Deus. Fiz uma esperimetria maravilhosa. E quando o médico abriu a tomografia, o pulmão direito todo cicatrizado, ele falou assim: não dá para entender uma esperimetria tão boa com o pulmão tão cicatrizado. As marcas ficaram, mas meu Deus é maior e hoje tô aqui, bem com a glória de Deus, sem oxigênio, sem nenhuma intercorrência, vivendo o que Deus me prometeu. E aí, nesse processo, até eu lá orando, pedindo: Deus me dê um filho, Deus me dê um filho, Deus, eu quero, meu Deus. E o Senhor me mostrou enquanto eu orava, a janela do quarto estava aberta, eu vi uma nuvem no formato de uma mulher grávida, sentada na minha poltrona com um barrigão. Que coisa linda, uma coisa assim maravilhosa. E o Senhor me levou a contemplar. Mas eu lembro que eu estava muito desesperada mesmo. Porque eu queria, e as recomendações médicas não eram interessantes, e após você perder um filho, o corpo tem que esperar um tempo, uns pedem que você espere 2 anos, né, porque é o tempo que o corpo vai se recompondo para poder encarar uma outra gestação, porque envolve muitas coisas quando a gente está, né, quando uma mulher está gestando uma criança. O corpo ele é comparado, ele é submetido a uma maratona.
de tão desgaste que é gerar um ser humano. É algo muito divino, é só Deus para fazer algo desse nível, né? Nas vidas de nós mulheres. É algo assim extraordinário. E eu lembro que conversando com a minha ginecologista, ela falou que em alguns casos 1 ano e meio já dá para a pessoa, né, começar as tentativas. E aí eu consegui o contato de uma enfermeira no hospital referência em Salvador. Ela disse que o melhor seriam 2 anos, tal, mas teria que ver o caso, tudo direitinho. Eu já tinha recebido indicativas de não fazer mais tentativas por conta de todos os problemas que eu tive na gravidez de Gustavo e que seria uma gestação muito difícil, algo muito inviável. Eu quero deixar claro para todos, eu nunca fui estéril, né? Eram dificuldades, porque assim, toda vez que eu fico gestante, o pé fica na cova, literalmente. A gente fica intercedendo a Deus pela misericórdia do Senhor sobre a minha vida. Porque, meu irmão, é uma adrenalina, tanto física quanto emocional. E aí eu orando, pedindo a Deus, pá. E clama, e tanto desesperada, chorando. Nesse dia, chorei. Meu Deus. Para mulheres que quadros clínicos normais mandei 2 anos, outra deu 1 ano e meio, assim, eu com toda essa história. Deus bradou, irmão. Deus bradou. Deus falou, mulher, não sou eu contigo. Mulher, eu te livrei da morte. Você não era nem para estar viva aí orando, falando comigo. Eu te livrei. O que são tempos? Você vai ficar grávida no meu tempo. E no meu tempo eu te darei uma gravidez de paz. Mas Deus bradava, irmãos, ó. Deus falou assim, daquele jeito. E aí eu, meu Deus, me perdoe. Recolhi minha insignificância. Chorei. Aí fiquei assim, ai meu Deus, um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. 1000 anos pode ser ai meu Deus do céu, eu vou ficar grávida velha. Eu vou ter filho, meu Deus do céu, ai meu Deus, com 40 anos. Ai meu Deus do céu, a nossa humanidade. Nós somos tendenciosos à nossa humanidade, nós somos. Já passaram por toda aquela experiência, Deus deu um livramento, né, tremendo, maravilhoso. E ainda me ama, mas da humanidade. Faz parte do processo. E aí depois desse, né, Deus assim, Deus olhou pra minha cara, Deus ficou nervoso naquele dia comigo. E aí Deus me deu a visão dessa mulher grávida, dessa nuvem, com aquele barrigão, a poltrona sentada, e paz e tranquila. E ele tinha me prometido uma gravidez de paz. Passou-se alguns meses e eu recebo um positivo, feliz da vida, radiante. Nossa, né? E ainda não tinha me conscientizado do que eu passaria em uma próxima gestação, né? Porque foi algo muito desafiador com relação a de Gustavo, como eu contei no outro testemunho. Foi muito difícil, foi muito sofrido e muito dolorido e muito perigoso. Então, por isso que os médicos davam indicativas de não tentar novamente passar por tudo aquilo. Mas Deus não está preso a diagnóstico, Deus não está preso a histórico, porque Deus, ele refaz história. Ele é o Deus da vida, ele é médico dos médicos. Então, o que é um conceito médico perto do que Deus tem a fazer? Você entende? Deus não está preocupado, minha irmã, com o que o médico te disse há um tempo atrás. Deus não está preocupado com o que saiu no laudo do médico, do exame. Deus não está preocupado com a sua geração, porque foi a sua mãe. Não, Deus, ele faz uma nova história a partir de você. Então, você que está me ouvindo aí, Deus está fazendo uma nova história a partir da sua vida. Deus está fazendo uma nova história a partir da sua dor. Essa dor, o que você sofre hoje, o que você chora hoje, está te construindo para o amanhã, para aquilo que o Senhor tem reservado para a sua vida. Então, espere no Senhor. Ele é bondoso. Como a palavra do Senhor disse lá em Isaías 30:18. E aí, aquele positivo, aquela felicidade, aquela coisa toda, aquela euforia. E eu lembro que Anderson, ele muito maduro, vamos com calma, Bela, né, preocupado. E a gestação foi positiva, e faz teste evoluindo, e faz o beta para saber quanto é que estava a evolução. E só evoluindo, marco um exame para fazer a transvaginal, confirma-se a gestação no início, tem lá saco gestacional, tudo direitinho, né? E o saco gestacional estava lá. Depois se fazer uma outra
transvaginal por conta da preocupação com o tempo. E eu descobri muito cedo, muito no início, né? Aí eu descubro as minhas gravidezes assim, no início, muito no início. 1 semana, 2 semanas, criando um negócio assim surreal. Por conta de conhecer os detalhes do meu corpo, então eu percebo quando tem alguma coisa diferente nele. E aí, quando eu fiz a segunda transvaginal, eu já tinha o saco, tinha crescido, mas não tinha o desenvolvimento do embrião e não tinha um corpo lúteo. E aí subiu-se uma antena, né? Como descobriu muito no início, pediu para repetir novamente a gestação depois, a ultrassom depois de mais 15 dias, se eu não me engano. Eu falei assim, para não correr o risco, eu vou esperar logo 3. Só que nesse processo de esperar, aí vai pra consulta, aquela coisa toda, né, preocupação, tal, e o médico falou assim, a gente vai ficar muito preso ao que aconteceu, né, é um quadro desafiador, mas essa gravidez ruim que você teve aí, a gente vai olhar ela como retrovisor. Eu tinha contado todas as minhas dores, tinha contado a ele todas as minhas dificuldades, todas as negligências médicas que tinham ocorrido no processo com o Gustavo, e todo o meu temor que eu tinha de começar aquele processo. Mas ainda assim eu carregava uma alegria, porque eu estava, né, carregando, gerando, gestando. E aí fui lá eu fazer de novo a ultrassom. Mas um dia antes eu tive um sonho, Deus falou comigo assim, olha, não vai ter nada, vai se confirmar de fato a gravidez embrionária que o médico falou para você. Mas eu estou cuidando de tudo. Você vai chegar lá, você vai fazer e vai confirmar. Não tem bebê aí dentro, tá? Mas é eu que estou cuidando. Estou eu permitindo tudo isso. E no sonho tinha uma roupa. Você acredita que no dia seguinte eu corri da roupa, achando que correr da roupa que eu tava no sonho ia correr do resultado. Mas não, acabou que tudo conspirou para aquela roupa do sonho mesmo. E quando eu lembro que quando eu cheguei, que o médico, doutor Tássio, foi fazer a ultrassom, ele, mãezinha, que você já voltou, tal. Eu falei assim, doutor, bora fazer. E tá tudo bem, eu sei que não vai ter, é uma gravidez embrionária. Ele, não, podemos ainda ter uma esperança. Eu falei, não, Deus já falou comigo que não, se Deus falou que não é, não é, então. E quando ele botou, de fato, só tinha um saco gestacional e não tinha mais, né? Não tinha mais bebê, não tinha bebê. Não se desenvolveu o embrião. Então, por isso que eu chamo de saquinho, só tinha o saco gestacional. Nesse processo ele mandou esperar, né, que o corpo faria a expulsão, caso contrário, até 40 dias, caso contrário, mas mandou procurar o médico novamente para eu ir para emergência. Só que eu estava muito frustrada, né, perdi Gustavo, tinha ficado internada, eu passei um tempo que eu fiquei com pavor de ir para o hospital, não queria conta daquele Tereza. E aí eu falei assim, ó Senhor, já que eu tenho 40 dias para meu corpo fazer a expulsão, que o Senhor permita sair e o Senhor me permita ter esse aborto espontâneo. E glória a Deus, né? Usei o senho, também chá de canela, chá de... Esqueci o nome de um bucha lá de alguma coisa que minha mãe mandou tomar. E eu falei, Senhor, me ajuda. Se o Senhor ver que eu vou conseguir fazer esse procedimento, esse processo em casa, sem ter nenhum nível de intercorrência, que o Senhor permita acontecer em casa naturalmente, né? Mesmo usando esses chás para poder o meu corpo fazer a expulsão. E que seja muito tranquilo. Graças a Deus tomei. Assim, foi uma coisa meio inusitada passar por esse processo do aborto em casa. Também é sofrido, é dolorido, né? É um parto, mas não é um parto completo, né? E não é a dor de um parto, para mim, que tentei ter um parto, porque Deus me honrou, né? Tentei ter Isaac normal, mas não fluiu. 17 horas de trabalho de parto, mas se comparado a saquinho, o aborto de saquinho, foi surreal a dor do parto de Isaac. E aí tive o processo, né? Passei pelo aborto. E nesse processo do aborto, o inimigo quis acusar, né? O inimigo, ele quis dizer assim, cadê a sua gravidez de paz que o seu Deus te prometeu? Eu lembro que eu estava no banheiro nessa hora e o Espírito Santo de Deus falou assim comigo, olha o Instagram. Eu abri o Instagram e tinha lá, se Deus não te deu, é porque você não precisa. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração dizendo que Ele era o suficiente.
Ele era tudo o que eu precisava. A minha alegria vinha do Senhor. A minha alegria vem do Senhor. A minha alegria é o Senhor. Ele é tudo. Não é filho, não é marido, não é dinheiro, não são amigos. Não, é o Senhor. Tudo que você precisa é o Senhor. Não é o dinheiro que vai te dar alegria, não é o emprego que vai te dar alegria, não são os filhos que vão te dar alegria. A sua alegria vem do Senhor. Ele é suficiente. Então, quando você entende que Ele é suficiente, você vai viver dentro daquilo que o Senhor tem para você. E aí eu passei aquele tempo, o Senhor ministrou meu coração, eu agradeci a Deus e fui seguindo e orando e pedia. Eu lembro que muitas vezes eu me ajoelhei na minha cama, né? Hoje chamam de cama aposta, naquela época eu nem sabia que era cama aposta, né? E minha cama lá toda forradinha, com as minhas almofadas, com meus travesseiros, né? Com meu urso lá, eu orando a Deus e pedindo a Deus para que aquela cama fosse cheia, tivesse um neném. Aí o Senhor começou a falar assim, pare de pedir, comece a abençoar esse bebê. Profetize sobre a vida dele, abençoe a vinda dele, o nascimento dele. Comece a declarar palavras sobre o seu bebê. E aí o Senhor me deu aquela música, onde foi choro, hoje é alegria, onde foi perda. Eu até anotei o nome da música aqui, é Tempo de Cantar, Fabiana Cifrônio. E eu cantei aquela música por alguns meses, por muitos meses, né? Porque na gravidez dele eu também escutava ela. E passaram-se alguns meses, veio positivo, né? Veio positivo de Isaac, né? E Isaquinho foi naquele período da pandemia, aquela loucura do Covid. E naquele período, a medicação que eu fiz uso na gestação ficou escassa. Foi muito difícil, porque as pessoas que estavam tendo Covid estavam usando. É uma medicação que ela é fornecida pelo governo ou pelo plano de saúde, porque é uma medicação de alto custo, ela é muito cara. Você custear uma gestação usando o Clexane, né? Ou a enoxaparina. E a minha dosagem, pelo peso e pelo histórico, era uma dosagem um pouco alta. Isaac foi 80 miligramas, né? Então, são 2 ampolas diariamente para fazer uso. E naquele tempo da Covid, nossa, aquilo ali foi surreal. Foi um negócio assim, muito surreal mesmo. E o Senhor estava dizendo, eu estou cuidando de tudo, né? Tanto que depois eu lembro que quando eu engravidei de Isaac, eu vou contar lá o que Deus fez. Ai, Deus é lindo. Deus ele faz você se encontrar com gente que você nem conhece, mas a pessoa te encontra. Você não precisa nem ver pessoalmente, mas Deus, o Senhor faz encontrar. Esse é o nosso Deus que faz. E esse foi o tempo da espera, a gravidez de Saquinho. Lá no próximo vídeo eu vou contar a chegada de Isaac, a promessa com a provisão. E para você que ficou comigo até agora, descanse seu coração no Senhor. Espere nele. Somente nele. Não fique preso à promessa de ninguém, porque quem é fiel para cumprir, quem pode fazer é o Senhor, na minha e na sua vida. Que essa palavra, ela rasgue o seu coração e ela penetre e ela dê frutos no nome de Jesus. Espere no Senhor, Ele é bondoso e Ele vai fazer. Ele está esperando o tempo certo. E vai ser no tempo perfeito. Se Ele não te deu ainda, é porque você não precisa. Sabe? O Senhor tem que ser suficiente na sua vida. E quando você entender isso, você vai sorrir. Você vai voltar gargalhando do lugar de onde você saiu chorando. Eu te abençoo com essa palavra no nome de Jesus, que Deus te abençoe e que seu coração alcance paz. Em nome de Jesus. Amém.